Pessoal, olha só que maravilhoso o que está escrito em Marcos 4. Jesus explicando a respeito do coração do ser humano. É muito legal. A gente fica em 2021 refletindo frases, palavras, ensinamentos, histórias que foram contadas por um israelita, um cara que existiu, chamado Jesus Cristo, que morre, depois ressuscita, e até hoje, no Brasil, cara, mais de 12 mil quilômetros de distância, a gente reflete sobre o que ele falou. É maravilhoso isso. E quando a gente reflete sobre o que ele falou, a gente se transforma. Então eu queria te convidar a, antes de pensar que eu estou pregando, a gente está falando sobre o que já foi dito. A gente está falando sobre o que já foi pregado. Eu estou copiando uma pregação de Jesus. Ele pregou sobre isso. Ele ensinou algumas milhares de pessoas em Israel, no idioma deles. E hoje nós estamos falando da mesma coisa em português, em 2021, no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, chovendo com frio. Olha só como é louco a permanência das palavras dele. E ele mesmo que pregou essa palavra, ele disse: as minhas palavras não vão passar. Ou seja, a tendência da moda muda, a tendência da ciência também muda, a filosofia muda, a teologia muda, os carros mudam, a tecnologia mudam, mas a palavra não mudou. É louco demais isso, cara. É maravilhoso. E a gente fica com o que não mudou. Olha só que legal. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Jesus ainda era roots, cara. Ele curtia uma prainha. Olha só, não tinha nada de bobo Nosso Senhor, né? Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barquinho e sentou no barquinho. E a gente curte púlpito, né, Vini? A gente curte púlpito. Vontade de fazer um propulsão no Nordeste. E aí, gente, olha só, ele senta e começa a pregar. E ele começava a pregar sobre várias parábolas, dizendo o seguinte: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte da semente caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo essa semente brotou, porque a terra não era profunda, então a semente brotou, ela veio para cima. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz suficiente para sustentar aquela planta. Outra parte das sementes caíram entre espinhos, que cresceram e foram sufocadas. Essas sementes pelas plantas, né? Pelos espinhos foram sufocadas, de forma que ela não deu fruto. Outra parte ainda caiu em boa terra, em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, deu fruto. E aí deu a 30, 60 e até 100 por um, deu muita produção. E está aqui, esse é o texto que a gente vai refletir no que o Senhor Jesus desejou ensinar naquela época e continua ensinando hoje. É interessante aqui os tipos de coração, porque se a gente continua lendo, depois ali no versículo 13, 14, 15 até o 20, ele vai explicar essa parábola. Ele vai explicar o que é ao que está se referindo às terras. Ele fala que são tipos de coração. A semente é o evangelho, é o ensinamento, são os princípios, são os valores, são as coisas que importam lá no céu. Ele está falando que a semente é isso, é o céu sendo plantado na terra, no coração da gente. E olha só quantos tipos de corações existem aqui. Um coração à beira do caminho, um coração pedregoso, um coração cheio de espinhos e um coração bom. Existem alguns tipos. E quando eu leio à beira do caminho, eu já me lembro de acostamento, né? Acostamento, quando a gente está indo para a praia, ninguém
Ninguém vai para a praia para ir para o acostamento. O acostamento, quem é que está lá? É quem precisa de ajuda. Se a gente for pensar em beira do caminho, é um coração que está em lugar nenhum, não sabendo para onde vai, ou não conseguindo ir para o seu objetivo, para o seu destino final. A beira do caminho se torna uma maldição, porque a beira do caminho, cara, quando é verãozinho, imaginem só nós, ricos, indo para a cidreira e tal, planejando a nossa viagem, cara, e começa a dar algum problema no carro, a gente tem que parar na beira do caminho, e aí a água que estava geladinha começa a esquentar, e a esposa que estava motivadinha começa a esquentar também, junto com a água. E se vocês têm filho, Satanás senta do lado deles e começa a cutucar eles com um garfo, bem assim, eles começam a ficar loucos. A beira do caminho, o acostamento, transforma bênção em maldição, em questão de segundos. Eu lembro de uma viagem extremamente longa que a gente teve que fazer em 2 carros. E aí a gente estava no carro piorzinho, assim, carrinho 1.0 e tal, de menos motor. E a outra parte da galera estava numa vanzona show de bola, cheio dos negócios e tal. E aí o motorista da van, ele começou a ficar de zoeira com o motorista do nosso carro. E a gente parou num posto e ele se escondeu à beira do caminho, no acostamento. E como a gente estava com o carro pior, e isso faz muito tempo, por incrível que pareça, não tinha GPS no telefone. Cara, o motorista falou: meu Deus, o meu amigo já foi e deixou a gente não vai conseguir chegar lá. A viagem era de 14 horas de carro. Ele foi e a gente não vai conseguir alcançar. Só que o cara tinha se escondido atrás do posto com o carro. Olha que brincadeira legal para pessoas que têm carteira de habilitação, não combina. Não é maduro fazer essas coisas. E o cara se escondeu. E o nosso carrinho, era um carrinho bem pequenininho, cara. A gente passou lotado. E a gente rodou 23 horas numa viagem que era para ser de 14. E durante toda a viagem, os caras que estavam sentados na frente amaldiçoaram com todo tipo de palavras bonitas o motorista da van. E depois, porque não tinha GPS, a gente tinha que ficar lendo um mapa. Mapa, cara, vocês já leram o mapa? Eu fui ler o mapa e eu não entendi, porque eu não sabia onde eu estava, porque eu também não sabia o nome da cidade, eu não sabia, era outro lugar, não era no Rio Grande do Sul. Então, tipo assim, a gente chegou depois de 23 horas, e o cara que estava dirigindo a van no mesmo local, meu Deus do céu, ele disse assim: foi só uma brincadeira. Vai pro inferno, desgraça, vai brincar em outro lugar, meu. A beira do caminho, a tua brincadeira na beira do caminho virou motivo para tornar uma viagem que era relativamente longa em muito longa. Ela atrasou tudo, ela não deixou com que aquele objetivo fosse legal, alcançável, que a gente viajasse juntos. Não permitiu. Beira do caminho não é coisa boa. Lembro de outra viagem também de 14 horas, mas essa a gente chegou, que era eu, o pastor Vinícius, o pastor Cabeça e o pastor Jean. E eu comi um pastel que não era bom. Eles comeram o pastel, só que no estômago deles não pega essas coisas. Eles, tipo assim, eles comem direto a graxa, eles comem o pastel e tomam a graxa do pastel assim. E eu, menininho, frescalhado, fui lá e fui inventar de pedir o mesmo, me dá o mesmo deles. Mostrei minha tatuagem. E eu, na segunda, o carro arrancou, eu já comecei assim, ó. Cara, faltava 4 horas para a gente chegar. Eu falo de verdade, não é invenção para parecer mais dramático. Pode perguntar. Eu vomitei 4 horas seguidas. 4 horas seguidas. E onde é que a gente parava o tempo todo? Na droga do acostamento. O tempo todo. Eu conheci todos os acostamentos até Curitiba. Eu conheci todos. E os guris ficavam me filmando.
enfim, depois eles não paravam mais o carro, pessoal. Eles falavam assim, não vai dar mais para parar. Abre a janela e faça o que tem que ser feito. E aí eu olhava para trás, os carros com limpador assim, ó. Era uma cena desastrosa, cara. Que coisa. Vai ter volta. Deus e a Nossa Senhora vão me vingar. Seguinte, cara. A beira do caminho, ela, na verdade, é um lugar de vulnerabilidade. Ele é um lugar que não coloca a gente na estrada. Ele tira a gente do foco. Ele tira a gente do lugar aonde a gente deve chegar. Ele é atraente muitas vezes, porque uma parada pode ser por necessidade, mas pode ser simplesmente por querer parar, por achar um lugar bonito e atrasar tudo, ou por querer brincar no acostamento, a gente tornar uma viagem muito mais cansativa, desgastante. E esse à beira do caminho, ele também é um lugar que não tem proteção, porque aqui Jesus falou que quando a semente caiu à beira do caminho, as aves vieram e a comeram. Ou seja, quando Deus está tentando colocar algo na nossa vida, mas o nosso posicionamento é de inércia, porque quem está parado à beira do caminho não está em movimento, a gente fica vulnerável para que qualquer coisa que venha do céu retire da gente aquilo que o Senhor tem plantado nos nossos corações. Quando não existe movimentação, quando não existe esforço da nossa parte, quando a nossa parte não é feita, a gente fica num estado de paralisação, atraído pelo parar, mas extremamente vulnerável quando se diz respeito a continuar a caminhada, indo, movimento, os do caminho, enquanto se caminha, enquanto se vai, enquanto se sabe para onde vai. Então a beira do caminho é lugar para pessoas que preferem essa tal da zona de conforto, muito falada, zona de conforto, zona de paragem, aonde tudo é atraente, menos a continuidade, né? A gente espera ser rebocado, a gente espera que alguém chegue ali e faça o trabalho por nós. Mas enquanto o nosso coração estiver posicionado dessa forma diante de Deus, à beira, à margem do propósito que Ele tem para nós, aí não dá certo, aí não tem avanço, não tem progresso, não adianta a gente berrar, a gente clamar, a gente fazer o que for, o que tiver que ser feito. Senhor, por favor, manda um reboque, ou não sei o que, não. A questão toda é que quando nós estamos no caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, existe um lugar que a gente sabe para onde vai, talvez não sabe quando vai chegar, mas agora quando a gente se posiciona à margem desse caminho, é muito difícil. O Senhor vai estar lançando sempre alguma semente, amigos nossos vão estar lançando, mas por causa da nossa despreocupação, ou comodismo, ou preguiça de se mover em direção ao Senhor, a gente sempre acaba perdendo aquilo que vem dele. De alguma maneira é retirado. O cara frequenta algum culto, um ambiente legal, escuta uma palavra boa, mas logo aquilo é retirado, logo sai. Que a gente não fique nessa beira do caminho, nesse acostamento, nessa parada, que a gente volte ao caminho, que a gente volte ao lugar de movimento e diga: Senhor, se Tu é de fato o caminho, eu quero andar em Ti, eu quero andar no Teu trilho. Eu não quero ficar à margem dos Teus planos, eu não quero ficar à margem dos Teus valores, eu não quero ficar à margem do Teu Espírito, eu não quero ficar para o lado de fora da Tua caminhada, eu quero ficar contigo, porque é no Teu movimento, no Teu ritmo, é na Tua passada, é na Tua velocidade, é no Teu trilho, é na Tua rota de GPS que eu desejo andar. Aí sim, a gente começa a abandonar o maldito acostamento. Aí sim a empolgação pelo objetivo final volta a habitar o nosso coração. A sensação de estarmos indo para um lugar é maravilhosa. Agora,
ficar parado ninguém gosta. Essa é a grande verdade. Um coração à beira do caminho perde facilmente aquilo que Deus tem para ele. Depois Jesus vai falar outra coisa. Jesus fala, poxa vida, o semeador estava ali lançando o evangelho, lançando o céu, e ela caiu em terreno pedregoso. Terreno pedregoso. E aí, porque não tinha muita terra, era um terreno de pedras, a plantinha logo veio para cima, ela logo cresceu. Mas no primeiro sol, na primeira ventania que deu, a planta se secou, quebrou, foi embora, e não deu nem o tipo de fruto, porque não tinha raiz, não tinha profundidade, vive de sentimento, faz da presença de Deus tipo uma droga, fica viciado nisso. Eu preciso me sentir benzinho, e aí eu sou de Deus, e se eu não me sentir benzinho, logo Deus não está ali. E aí a nossa planta, os resultados do nosso coração, as consequências de uma vida transformada começam a se secar. Por quê? Porque não tem raiz no Senhor. Ainda achei muito legal, encontrei o Isaías no começo do culto, e a gente batendo um papo, falou, meu, como é que tá e tal? Ele falou, meu, a gente balança, mas não quebra. Eu falei, exatamente isso, é porque tem raiz. É porque tem raiz, cara. Passa no tempo difícil e passa no tempo bom, porque não tem a ver com o que aparece, tem a ver com o que não aparece, aonde as nossas raízes estão. E coisa boa é vir o vento, porque mostra onde a gente está, mostra quem a gente é, mostra onde nosso coração está enraizado, ou aonde ele não está enraizado. Coisa mais estranha é uma planta crescendo no meio de pedra. Vocês já viram isso? Lacerda, tua música, né, Lacerda? Porque uma planta que cresce no meio de pedra, ela não está no habitat dela. Uma planta que cresce no meio dos paralelepípedos, tu pode ter certeza, chega nela e procura fazer assim, ela sai muito fácil. A graminha que nasce no meio ali, pode fazer o teste. Amanhã está todo mundo procurando grama nas pedras. Pode fazer, é sério. Planta que cresce no meio de pedra, não, ela sai fácil, porque não tem raiz, não tem profundidade. O primeiro sol que sai, a primeira ventania que dá, seca. Assim é o nosso coração quando a gente não está enraizado, crescido para baixo, em profundidade, em oração, intimidade, devoção, entrega. Quando a gente acaba não cultivando esse coração profundo, qualquer vento de probleminha nos tira da presença de Deus. Qualquer coisa, qualquer toque desequilibra a gente. Quando a gente é muito afim do que não é profundo. Quando a gente se importa mais com o que aparece, com a parte de cima, sabe? Aí tá lá a gente, todo belo por fora, aparece, aparenta, tá na evidência, mas qualquer criancinha chega e faz assim, ó, tuc, e arranca. E aí, meu, seca. Aí seca. Assim é a nossa vida diante de Deus. Quando a gente não está crescido para baixo, afundado no Senhor, submergido na presença dEle, dizendo, Senhor, Tu tem total controle dos meus pensamentos, por favor, planta em mim o que é de Ti. Se a gente não está entregue e disposto a andar num nível de profundidade intensa, qualquer ventinho de problema retira a gente do solo. E aí está lá a gente com o coração murchando e secando, porque qualquer pessoa, qualquer problema sem muito poder te retirou dali. E é estranho, terreno pedregoso não é terreno para a gente.
A gente fica ali vivendo de aparência. Quem não tem raiz vive de aparência. Não é aquela, é o bambu, eu acho que é o bambu, né? Que cresce muitos anos para baixo. Muitos anos para baixo e aparece só um toquinho assim para fora. E depois, acho que do 5º ano, 6º ano, dá uma explosão que em meses ele vai a mais de 6 metros. Eu não sei, eu estou inventando essa história. Não, é que eu já escutei uma vez alguém falar sobre isso. E aí, tipo assim, me marcou, cara, aquilo. Na minha época de adolescente, escutei o Alex pregando sobre isso. Não aparece, o crescimento de anos não aparece. Fica lá crescendo, quietinho, orando, cultivando o hábito do devocional. Senhor, fala comigo. Cultivando a oração, Senhor, eu quero te perceber melhor. Cultivando a fé. Tem vezes que eu sou incrédulo, eu não consigo crer, mas derrama a tua fé em mim, se tu está aí. Anos sem aparecer nada, até que a gente nem se preocupa mais em aparecer. Quando vê, o Senhor fala assim: agora é tempo de crescer para cima também. Uf. E aí tem aquela explosão. E a gente cresce porque não está mais interessado em aparecer. Porque a gente aprendeu a amar tanto o momento da raiz, a fixação da nossa vida no Senhor, que o aparecer ficou desinteressante. Agora, quando a gente está preocupado em aparecer, pode ser que a raiz seja desinteressante. Pode ser que a raiz seja desinteressante. E quando se fala em raiz é maravilhoso, né? Porque as árvores, aí eu já estudei essa parte, as árvores tem uma coisa muito legal nelas, que elas se conectam via raízes. Árvores se conectam via raízes. E quando elas encostam uma raiz na outra, elas conseguem identificar quem está do lado. Olha que legal. Eu sei que espécie está ali, por baixo da terra. E além de identificar quem está do lado, elas conseguem saber, por causa da raiz, qual nutriente está faltando na árvore do lado. Olha que louco isso, cara. Está faltando o quê? Qual é o tipo de nutriente da terra que te falta? Elas conseguem identificar. E além de identificar, elas conseguem, via raízes, enviar o nutriente que falta. Olha que maluquice. Quem não tem raiz não consegue viver isso. Eu consigo saber quem está do meu lado via raízes. Eu consigo identificar o que falta. E eu consigo enviar o que falta. Assim como alguém consegue enviar para mim o que falta para mim. Isso é evangelho. Via raízes eu consigo saber o que falta no meu semelhante. E eu consigo tirar de mim e fazer com que chegue lá, cara. Que maravilha! Agora, quando não tem raiz, a gente pode fazer o movimento, a interpretação, a encenação que for, não vai chegar. Não vai chegar. É tipo carro sem motor, é só aparência. É igual aquele amigo que comprou o aparelho da TV a cabo antes de ter a televisão em casa. Muito legal o teu aparelho da TV, cara, mas e a TV para a gente ver o... Não comprei ainda. O cara assinou a coisa de a cabo, mas não comprou a televisão. É oco, é vácuo. Não é verdadeiro, não é genuíno. Aí qualquer empurrão desloca o cara dali. A gente não foi feito para existir em terreno pedregoso, onde a gente não consegue desenvolver nossa vida com o Senhor. E olha só ainda o último, né? Caiu entre espinhos, um coração espinhoso, que cresceram. A planta cresceu, mas os espinhos sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Eu acho interessante, lá no final depois Jesus explica o que é os espinhos, né? Ele diz assim que os espinhos são as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas que sufocam aquilo que eu tenho a dizer para vocês. Meu Deus! Preocupações, enganações das riquezas e outras coisas que sufocam
as coisas que eu tenho para dizer para vocês, anseios. O nosso coração também, às vezes, é espinhoso. Deus tem plantado coisas maravilhosas no coração da gente. Deus tem colocado sementes diretas do céu à nossa disposição. O perdão, a humildade, o domínio próprio, a transformação. Deus tem colocado tanta semente, a bondade, a generosidade, a empatia, a misericórdia, a graça, a entrega, a compaixão. Meu Deus do céu. E quando isso chega no nosso coração, exatamente os espinhos contrários a esses valores do Espírito de Deus é que estouram esse balão. Eu acho muito interessante quando a gente tem a possibilidade de pedir perdão e a gente prefere ficar do lado da razão do que do lado da graça. Vivi uma situação esses dias com a minha mãe, ontem. Aí o seguinte, minha mãe está reformando o banheiro dela que há anos ela não reformava. Há anos. E aí ela chegou no tempo que ela vai reformar o banheiro dela. E quebraram todo o banheiro e tal. E hoje eu cheguei lá para ver o banheiro e ela tinha me dito que colocaria pisos no banheiro todos de uma cor e em cima do vaso sanitário uma carreira de pisos diferentes e no chuveiro uma carreira de pisos diferente também. E tinha, só que só no vaso. A do chuveiro não tinha. E eu falei, bah mãe, não ficou atrás do chuveiro como a senhora tinha falado. E ela se chateou comigo. Eu falei, puxa vida, ó. Falei, mãe, eu gostei do banheiro, só não gostei, não é que eu não gostei, que a senhora falou que ia ter um atrás aqui do chuveiro e não tem. Ela falou, tu não gosta de nada que eu faço. Aí eu falei, mãe, eu gostei, aí já não rolou, daí ela já botou da minha irmã também, não, tu e tua irmã, só vem aqui para criticar. Daí já deu a cólera do dragão, a melancolia profunda melancolia, e ela já se chateou comigo, e a minha irmã que nem estava lá, já se chateou com a minha irmã também, assim, e eu saí de lá mal, assim, eu falei, puxa vida, não ficou redonda a situação entre eu e minha mãe, sabe? E aí eu cheguei hoje lá na casa deles para poder vir ao culto, que a Brenda não veio no culto, eu fui pegar o carro emprestado deles. Cheguei lá para pegar o carro emprestado e ela nem me olhava. Aí o meu pai falou assim, cara, deixa eu te pedir uma coisa, dá um abraço na tua mãe. E eu falei, eu não. Ela que ficou braba comigo, ela que me xingou, ela. E fui. E vim para a igreja ministrar o evangelho. Cheguei no estacionamento, cara. Peguei o telefonezinho e fiz uma chamada de vídeo pro meu pai. Tô ali no estacionamento da igreja. Pai, passa a mãe, por favor. E eu falei assim, eu te amo, mãe. Me perdoa. E ela já abriu um sorriso, mas um sorriso tão grande. Ela falou, quando tu largar o carro aqui, me dá um abraço, por favor. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa especial. E que coisa ao mesmo tempo terrível. Porque como é fácil querer se colocar do lado do espinho, que sufoca aquilo que vem do Senhor para a gente. Era um pedido de perdão. É duas palavras. Me perdoa. Não, eu prefiro 1 milhão de frases para ficar do lado do maldito espinho que sufoca aquilo que Deus planta no coração da gente.
Quantas vezes a gente não prefere ficar do lado do espinho, espetando, furando os balões que Deus coloca na nossa vida e nos dá de presente? Quantas vezes a gente sufoca a humildade, porque a gente prefere ficar do lado do orgulho? Quantas vezes a gente sufoca a agradabilidade, porque a gente prefere ficar do lado da arrogância? Quantas vezes a gente sufoca a santidade, porque a gente prefere ficar do lado da perversão? Quantas vezes a gente sufoca a perfeição, porque a gente fica do lado da ansiedade? Quantas vezes a gente sufoca a bondade, porque a gente espeta a bondade com comentários maldosos? Quantas vezes a gente espeta e fura a fidelidade, porque a gente prefere ficar do lado da calúnia e da fofoca? Cara, é absurdo. Como é tentador e como é mais fácil falar 1 milhão de frases que colocam a gente do lado da razão, do que do lado da graça. Eu prefiro hoje ficar do lado da graça. Mãe, me perdoa. Eu adorei teu banheiro, na verdade era só uma fileira de nada. E tu está toda feliz porque faz 20 anos que tu queria reformar teu banheiro. Olha só, o espinho nos tira a compreensão, a vibração pelo outro. O espinho, ele consegue fazer com que o nosso olhar seja de ingratidão total, desafeto, prepotência, ansiedade. O terreno espinhoso é esse, que o Senhor fica largando maravilhas e maravilhas e de caminhão no nosso coração, mas a gente está tão espinhado, tão arisco, tão azedo, tão intoxicado, tão nojento, que se Deus derrama, é igual aquela água que evapora, assim, está tão seco o lugar, que a gotinha d'água cai e já faz assim, ó, tss, já evapora, não fica. Ninguém gosta de botar a mão no espinheiro. Ô meu, faz favor, bota a mão no espinheiro aí. Ninguém é bobo a esse ponto. Se ninguém gosta de botar a mão no espinheiro, por que as pessoas gostariam de se envolver com um coração espinhoso? Se ninguém gosta de colocar a mão no espinheiro, por que Deus tem que continuar jogando coisas que Ele sabe que o nosso coração vai furar? Mas teve a semente que caiu em terra boa, terra limpa. Qual é a primeira coisa que se faz quando vai construir uma casa num terreno sujo, cheio de entulho? Se limpa, se chama lá a patrola, container, e coloca todo o entulho para fora, para que a terra fique boa, para que seja construído. É igual louça. Louça se suja sozinha, não é isso? Vocês estão em casa, que vocês vê e a louça está limpinha. Cara, mas não dá um dia, ela já está de novo lá. Já está tudo sujo de novo. Carro, quem tem carro, limpa o carro. Eu lavei meu carro ontem e olha só hoje a chuva. Está chovendo. Já era, já vai sujar tudo de novo. Quarto, o quarto da gente. Tu limpa o quarto e a cobertinha está dobrada. Cara, eu não sei o que acontece, que é uma questão de minutos. Acontece uma magia dentro do quarto. Eu suspeito que tem pessoas que vivem assim no telhado, no forro dentro, e quando a gente vai embora para trabalhar, as pessoas descem e ocupam a tua casa, e elas comem a tua comida, e elas dormem no teu quarto, e elas bagunçam as tuas roupas,
são gnomos. Gnomos, pessoal, eles vivem. Coisa que se bagunça sozinho. Jardim de casa de praia. Fomos lá no verão, tá tudo bonito, vai embora. Volta no outro verão, como é que tá o jardim? Jumanji. Tá tipo Jumanji, selva. Não é isso, cara. Assim é o nosso coração. Ele se bagunça sozinho. Ele cria porcaria sozinho. Do coração do ser humano nascem todos os tipos de maldades. Jesus falou. Mentira, fofoca, calúnia, intriga, facções, panelinhas, né? Homicídios, imoralidade sexual. Jesus falou isso. Do coração da gente nascem as bagunças. Agora, qual é o meu dever, sabendo disso tudo? É visitar meu coração e cortar a droga da grama e deixar bonito. É ir de novo na louça e lavar de novo. Fala, tu não vai me ganhar, gnomo. Tu não vai vencer. Eu vou te vencer. Eu vou te limpar, coração. Eu vou te amar, coração. Afinal, eu te ganhei de Deus. Então, se Deus me entregou esse coração, então eu vou cuidar. Então eu vou visitar todos os dias. Eu vou arrancar os espinhos. Eu vou tirar as pedras. Eu vou sair da beira do caminho. Eu vou me tornar terra boa. Eu vou me tornar gente boa de Deus. E dizer, Senhor, talvez não é tudo perfeito, mas eu sei que tem espinho. Eu sei que tem pedra. Eu sei. E eu vou tirar. Eu vou tirar a pedra que não me faz ser profundo contigo. A pedra que me faz vir só num cultinho e achar que está tudo bem, mas não ter vida contigo. A pedra que não me deixa profundo contigo, eu vou tirar. Senhor, eu vou tirar os espinhos que tem matado a gratidão dentro de mim, que tem tirado a capacidade de olhar um banheiro de uma mãe e dizer, parabéns, mãe, estou feliz por ti. Eu vou tirar essa droga desse espinho que me impede de pedir perdão. Vou tirar os espinhos que me impedem de olhar a dor do outro e dizer, cara, qual é o nutriente que te falta? Porque a minha raiz quer chegar em ti. Eu vou me tornar terra boa. Se a gente não fizer isso, gente, intencionalmente, o nosso coração só vai se sujar, apodrecer, criar espinho, só vai ficar mais feio, a grama vai ficar alta, vai vir erva daninha, vai vir todo tipo de coisa que deixa o nosso coração desinteressante. Se não houver trabalho, se não houver uma mãozinha que liga a torneira, pega o detergente e lava essa louça, olha, dificilmente ela vai se limpar sozinha. O coração é nosso. Jesus falou, se teu olho te faz pecar, então corta-o. Olha só, está dando a responsabilidade para ti. Se o teu olho te faz pecar, corta-o. É tu que faz. Também existe uma responsabilidade nossa em manter o nosso coração arado, com a terra boa, com a terra limpa. Também é nosso dever olhar para dentro e dizer, cara, onde é que estão as coisas que impedem que o meu Senhor floresça? Aonde estão os problemas? Aonde estão as pedras e os espinhos? Quem são? E dá nome para eles. Porque o que entra, talvez a gente não tenha muito controle, o que acontece, mas aquilo que eu quero colocar para fora da minha vida, sim, eu tenho como fazer. Muito do que acontece na nossa vida diz respeito a como reagimos às coisas. Talvez teu coração hoje está cheio de espinho, cara. É tempo de tu mesmo olhar e decidir o que sai e o que fica. Sobre isso a gente tem controle, eu acredito. Dizer, esse hábito maldito eu não quero mais.
esse pensamento de comparação eu não desejo. Essa necessidade de me aparecer, eu não quero. Essa necessidade de falar mal de alguém, vou te convidar para ir embora a partir de hoje, nunca mais voltar. Cabe a nós também. O jardineiro é Jesus e as áveres somos nós. Vamos ficar de pé, gente? Eu vou pedir, por gentileza, para que a gente apague as luzes um momento, para que a gente fique um pouquinho mais privado, um momento um pouquinho mais privado. Obrigado, gente. E nessa noite eu gostaria de pedir para todos nós fecharmos os nossos olhos. E enquanto somente eu e o time, o nosso time aqui de liderança, olha, eu queria te perguntar, se tu deseja nessa noite receber a Jesus no teu coração como Senhor e Salvador, levanta a tua mão onde tu está para que eu possa te ver. Amém, amém. Temos mais pessoas, gente, que desejam entregar seus corações a Jesus nessa noite. Glória a Deus. Pode baixar a tua mão. Vamos orar junto também. Não só para vocês que receberam e desejam receber o Senhor Jesus no coração, mas nesse momento a todos nós que precisamos melhorar a nossa terra, melhorar o nosso coração, arrancar espinhos e tirar pedras, para que as maravilhas que Deus tem plantado cresçam e floresçam, e que a gente fique frutífero e não fique mais uma vida desinteressante, apática, em estado de inércia, sem movimento nenhum, sem profundidade alguma e extremamente azeda, tóxica. Senhor Jesus, obrigado pela tua santa presença. Obrigado porque tu está nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos falar para ti como o nosso coração se encontra nessa noite, Pai. Senhor, e te pedir ao mesmo tempo que tu nos ajude a corrigir, Pai, porque tu é o jardineiro supremo, aquele que entende de paisagismo, aquele que entende de beleza, Senhor. É tu que entende. Nós queremos te pedir a tua ajuda nessa noite, Pai, a tua maravilhosa percepção sobre a nossa mente, para que a gente consiga visitar o nosso coração e identificar as coisas que têm impedido o teu espírito de viver bem dentro de nós. Por favor, Senhor, por favor, invade o nosso ser, aponta, Pai, as áreas que precisam ser transformadas, porque nessa noite nós queremos expulsar da tua habitação, que é o nosso coração, nós queremos expulsar da nossa casa aquilo que deixa ela feia, fedorenta, nojenta, desagradável, com cheiro ruim. Nós queremos expulsar do nosso coração pensamentos de comparação, necessidade de fofoca. Nós queremos expulsar da nossa vida, Pai, esses princípios demoníacos, Senhor, em nome de Jesus, que saiam do nosso coração. A necessidade de falar mal, de difamar alguém. Nós queremos, Senhor, deixar essa casa livre, limpa, habitável, cheirosa, arrumada, Senhor, em condições de te receber, Deus, porque tu mesmo disse, Pai, que tu está na porta do coração batendo, e o teu desejo é entrar
e ceiar, e habitar, e ter comunhão com a gente. Nós não queremos ter uma casa, Senhor, cheirando mal. Nós queremos ter um coração ventilado, com uma temperatura agradável, Senhor, aonde os teus frutos são plantados e florescem, aonde a alegria, Senhor, ela é tão dominante, que a tristeza não tem como entrar, aonde a gratidão, Senhor, tem o quarto dela, que a ingratidão não consegue sentar nem no sofá, Jesus. Por favor, nos ajuda, arquiteto da vida, a projetarmos nosso coração, eliminarmos os espinhos, tirarmos essas pedras que fazem com que a gente não cresça na tua presença nunca. É uma constante, um loop infinito, Senhor. A gente quer crescer, a gente quer caminhar na tua direção e não ficar mais nesse acostamento parado. Nós queremos, Senhor, ter a sensação de que estamos sim caminhando em ti, porque tu é o caminho, Senhor amado. Nos ajuda, Deus, cura o nosso coração, liberta o nosso coração. Nós queremos abrir a porta, Senhor, para ti nessa noite. No teu santo nome que eu faço essa oração, Jesus. Amém.